Queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus 18, a partir do versículo 1. Ontem a gente estava no retiro, a gente chegou hoje do retiro, né? Retiro de jovens. E foi tremendo, irmãos. Essa unção está nesse lugar. A unção foi tremenda lá nas nossas vidas. E quando eu estava lá ontem, eu estava segurando no colo o Davi, da Lorena, da Dails, no momento. E eu tive um pensamento. Vou levar ele lá naquele espelho lá, tinha um espelho enorme lá no salão. Eu vou ver a reação dele diante do espelho. E ele estava com o biquinho assim na boca, brincando, mastigando de lado assim, coçando o dentinho. E quando eu cheguei ele diante do espelho, a reação dele foi tirar o biquinho e apontar para ele mesmo no espelho. Então eu achei assim, naquele momento o Espírito Santo falou para mim, essa é a palavra. Nós precisamos crescer ao ponto de nos tornarmos como uma criança. Amém? Porque a criança, ela é humilde, não é? Logo que ele viu ele ali no espelho, será que ele sabia que era ele? No mesmo momento, ele estava ali entregando o que era mais precioso para ele, o biquinho dele, né? Humildade. Então vamos ler aí, em Mateus 18, versículo 1 em diante, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Irmãos, os slides, tá? Eu esqueci de falar. Pode lançar os slides. Se não tornardes como uma criança, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém? Os discípulos de Jesus estavam discutindo entre eles quem seria o maior. Eles começaram a falar um para o outro: Quem de nós vai ser o maior lá no teu reino, Senhor? Quem de nós vai ser o maior? E a gente logo vê que essa discussão é coisa de gente grande, não é? Gente grande gosta de disputar. Gente grande gosta de ser grande, crescer, alcançar, conquistar. E muitas vezes de competir. A gente vê no meio das famílias irmãos que se competem. Eu tenho mais. Ele tem isso, eu preciso ter mais do que ele. Né? Então, sempre o ser humano, ele deseja competir. Ter mais que o outro. E aqui era uma discussão de gente grande, mas gente grande com pensamento pequeno. Porque todas as vezes que nós queremos competir, nosso pensamento é de pessoas pequenas. De pessoas pequenas. A palavra de Deus aqui diz que eles começaram a perguntar ao Senhor: Senhor, quem que vai ser o maior? E Jesus, ele pega uma criança, ele chama ali para o meio deles uma criança e ele fala: olha, quem quiser ser o maior, vai ter que ser igual essa criancinha aqui. Quem quiser ser o maior vai ter que ser o menor. Irmãos, essa noite eu senti o desejo de falar algumas características de criança que nós devemos ter. E que quando nós crescemos e nos tornamos adultos, nós não temos.
E a primeira característica dessa criança que nós devemos ser e que nós devemos ter é o pensamento que uma criança tem a respeito de si mesma. Nós como adultos, quando nós olhamos no espelho, quando nós olhamos para nós, qual é o pensamento que nós temos de nós mesmos? Agora, quando uma criança de 4 anos, você coloca ela diante de um espelho, o que ela pensa dela mesma? Ela olha para o espelho e pensa, é uma criança que está aí, eu sou uma criança. Não é verdade? A criança é humilde. E nós precisamos aprender a ser humilde. Quando uma criança, ela vê um adulto, como que ela chama o adulto? Quem sabe? Tia e tio, não é verdade? Por que a criança chama o adulto de tio e de tia? Mesmo ele não conhecendo, mesmo ele acabando de conhecer aquele adulto. Por quê? Porque ela considera aquele adulto superior a ela. Ela olha de baixo para cima. Eu gostaria que o irmão colocasse, vamos ler Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4. A criança, ela considera o adulto superior a ela. Olha o que diz em Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Amém? Então, olha o que diz em Filipenses. Isso aí está falando para criança? Está falando para os adultos que estão aqui essa noite. Para essa criança que está dentro de você. Nada façais por contenda, mas considere cada um o outro superior a si. Quando você conversa com alguém, com a sua esposa, com seu esposo, com as pessoas lá no seu trabalho, com as pessoas da igreja, com as pessoas que você convive, como que você tem considerado as pessoas menor que você ou superior a você? Como você tem considerado? Como que você fala com as pessoas com ar de superioridade? Como você trata as pessoas? A palavra de Deus diz que nós devemos tratar com humildade. E o que é humildade? É você considerar a pessoa mais simples que tem na face da terra superior a você. Amém? Não importa a cor dela, não importa se ela é magra, se ela é gorda, não importa a cor do cabelo, a cor da pele, se ela é pobre ou ela é rica. Está dizendo em Filipenses, considere superior a você. E não atente para aquilo que é seu, mas se preocupe com aquilo também que é dos outros. Não é preocupar com a vida dos outros, com aquilo que a pessoa está fazendo com a vida dela, na verdade. Mas é se preocupar com as pessoas. Isso é humildade. Se preocupar com as pessoas, valorizar as pessoas. Por mais que para muitos essa pessoa não tenha valor nenhum, valorize. Se preocupe. Amém? Então a criança, uma característica dela que nós precisamos ter, humildade. Fala para o irmão que está ao seu lado, minha irmã, meu irmão, tem humildade. Amém? Quando eu tenho humildade, eu abro mão de competir. Eu abro mão de competir. Eu não quero fazer algo melhor que aquela irmã fez para poder competir com ela.
Eu não quero fazer algo melhor para poder sobressair o meu irmão ou a minha irmã. Eu abro mão de competir. Não, minha irmã, você é uma bênção, olha o que você fez. Não há competição. Outra característica da criança em relação ao próximo. Nós falamos em relação a si mesma, humildade. E em relação ao próximo, amizade. Quando uma criança, presta atenção nisso que eu vou falar. Quando uma criança, você chega num lugar com uma criança e ela vê um monte de criança brincando, ela corre para lá, não corre? E do que ela chama aquelas criancinhas? Amiguinho, amiguinha, mesmo que ela não conhece, na é verdade? E os adultos, o que eles falam um para os outros? Inimiguinho, inimiguinha, não é verdade? É verdade, irmãos. Nós adultos, nós somos assim. A criança, ela é tão humilde, ela é tão pura, que quando ela corre para o meio de um grupo de crianças que ela nunca viu na vida dela, ela chama de amiguinho, amiguinha. E nós chamamos de inimiguinho, inimiguinha. Ah, aquele ali vai aprontar comigo. Vou tomar cuidado com aquele ali, senão ele me passa para trás. Não é assim? Não é assim? Nós precisamos aprender com as crianças a ter amigos. Nós temos que aprender a ter amigos e não inimigos. Lá em Provérbios diz que o solitário, ele busca o seu próprio interesse. Aquele que não tem amigos, ele está buscando seu próprio interesse. Aquele que se afasta das pessoas está buscando seu próprio interesse. Como eu posso pedir para o Senhor, Senhor, me abençoa? Aí ele olha para você e fala, você é um abençoador? Você já abençoou alguém? Senhor, me tira do buraco. Quem que você já tirou do buraco? Tem pessoas que vai lá e ainda pisa mais, não é verdade? No buraco. Senhor, me levanta, me exalta. Quem que você já levantou? Quem que você já exaltou? Já colocou do seu lado para caminhar, que estava lá embaixo no chão? Irmãos, nós temos que aprender a ser como criança. A criança, quando ela vai para a escola, se tiver algum coleguinha que esqueceu o lanche em casa, o que a criança faz? Tem as meninas aí que... A Bruna, que é professora, o que a criança faz? Ela divide, não divide o lanche? Ela divide o lanche. Por quê? Porque uma das características da criança é fazer amizade. E uma das características do adulto é não fazer amizade. É se afastar, é se isolar. Porque aquele me machuca, porque se eu aproximar daquele eu vou ser machucado. Vai me ferir. O adulto, ele tem medo de se ferir, por isso que ele se afasta. E a Bíblia diz que não é bom que o homem e a mulher estejam só. Porque a gente sozinho, a gente está olhando para a gente, e isso leva a depressão, isso leva a tantas coisas, irmãos. Não podemos ficar só. Então, uma das características da criança, além dela ser humilde, ela busca amizade. A terceira característica da criança é em relação às coisas. Como a criança fica em relação às coisas. Você consegue imaginar uma criança sentada no quarto com depressão? Uma criança de 4 anos sentada em cima de uma cama com depressão? É como aquele quadro do pensador com a mão na cabeça, preocupado se amanhã vai ter leitinho, bolachinha, sucrilhos Kellogg amanhã para ele comer. Você consegue imaginar uma criança assim? E o que nós adultos mais fazemos? Somos preocupados com amanhã. Não é verdade?
Você consegue ver uma criança de 4 anos preocupada? Será que amanhã os meus carrinhos vai estar lá guardados? Será que os meus brinquedinhos vai estar lá? Eu acho que nenhuma criança fica preocupada dessa forma. Mas nós adultos, nós preocupamos. Nós ficamos tristes, angustiados. Para a criança, dormir é perder tempo. Quem é pai e mãe aqui sabe. Coloca a criança para dormir, ela quer dormir, ela resiste até o último momento. Você sabe por que ela resiste? Porque ela quer viver o dia de hoje com toda intensidade. E para muitos, levantar de manhã cedo é uma agonia. É mais um dia. Não é verdade? Para os adultos? Para os adultos, o que a gente pensa? Tomara que esse dia passe logo, está cumprido. Para a criança, não. A criança, ela quer viver com intensidade até o último minuto. A mãe fala, meu filho vai dormir, minha filha vai dormir. Já estou indo. E vai até não aguentar mais. Vamos abrir lá em Mateus 6, 25 e 26. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. Minha irmã, meu irmão, você é o assassino do hoje. Misericórdia, pastora. Nós vamos saber por quê. Mateus 26, 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Olha aí, o que Jesus está falando. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está preocupado com o que vestir, com o que comer, com o que beber, com o dia de amanhã. E Ele está falando, olha, olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, mas o Pai que está no céu dá tudo isso a elas. A criança, quando ela fica ansiosa, é quando você fala para ela, amanhã a gente vai para o parquinho. Aí ela fica ansiosa para viver aquele momento. Mas nós não, adultos, a gente fica ansioso pelo que vai vestir amanhã, pelo que vai comer, pelo que tem que pagar. E aqui o Senhor está falando para os adultos, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Pai que está no céu vos dará tudo. Amém? A criança, irmãos, ela não se preocupa com amanhã, ela se preocupa com hoje. E aqui, Jesus, quando Ele falou aqui, olha, o reino do céu está dentro de vós, Ele estava falando, olha, se vocês voltarem a ser criança, dentro de vocês, se vocês voltarem a ser como uma criança, vocês não vão andar ansiosos. Vocês não vão andar solitários. É isso que Ele está falando. A criança, ela sabe que o pai vai prover para ela. O filho sabe que o pai vai prover para ela. Amém? Por que eu falei que nós somos assassinos de hoje? Porque hoje nós estamos pensando no amanhã. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje já pensando no amanhã, não é verdade? É verdade. Tem muitos que estão aqui agora, estão pensando no amanhã, o que eu vou fazer? Tem que pagar isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Nós somos assassinos do hoje.
Nós não sabemos viver o hoje. E nós precisamos aprender a viver o hoje como uma criança que vive até o final do dia. Amém? Quantos querem aprender isso? Fala para o irmão que está ao seu lado. Volta a ser criança então, irmão. E para terminar, como é a criança em relação ao pai? João 15, versículo 5. Aleluia. Diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, fala assim, sem Deus, nada podeis fazer. Sem Deus nós não podemos fazer nada. A última característica que eu queria falar hoje, tem várias, mas eu trouxe só algumas, é em relação ao pai. A criança, ela é totalmente dependente do pai. Totalmente dependente do pai. Nós cantamos aqui, quero ser como criança, te amar pelo que és. Olha que forte, voltar à inocência. Voltar à inocência, ao primeiro amor, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, Dá vontade de quê? Dá vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. A gente torna independente. Queremos ser como criança, mas muitas vezes nos tornamos independentes. E a última característica que eu queria falar hoje é que toda criança, ela é totalmente dependente do pai. Você imagina uma mãe pegar um bebê de 1 mês e falar para esse bebê, olha, eu vou viajar, vou entrar de férias, e eu vou deixar aqui suas fraldas, a sua mamadeira, o hipoglós, vou deixar a papinha, vou deixar tudo aqui. E volte só daqui 1 mês. Quando essa mãe e esse pai voltar, como que a criança vai estar? Morta, não é verdade? Porque um bebê, uma criança é dependente do pai, é dependente da mãe. E eu creio que essa noite Deus está nos chamando, irmãos, para voltar à dependência do Senhor. Ali nós lemos que, no último versículo em João, nós lemos que o Senhor é a videira. Ele se comparou com uma videira. E ele diz, olha, vocês são as varas. E essa vara, ela é ligada na videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Pastora, mas eu já fiz tanta coisa sem Deus. Eu já fiz tantas coisas, irmãos. Esse nada está falando a respeito daquilo que só Ele pode fazer na sua vida. Tem pessoas que fazem tantas coisas, mas não se preenche. Não se preenche. Sempre anda num vazio. E eu quero te dizer que nada é muita coisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado, nada é muita coisa. Nesse sentido aí, que esse versículo está falando, nada é muita coisa. Sem mim, nada podeis fazer. Mas aquele que está ligado nele, no Pai, esse dá muitos frutos.
nós possamos voltar a ser humildes, ter a humildade de uma criança, considerar as pessoas superiores a nós, porque quando você considera uma pessoa superior a você, você pensa 2 vezes antes de falar uma palavra para aquela pessoa, de maltratar, de humilhar, de desfazer. E se nós não somos praticantes disso aí, irmãos, que foi falado aqui, se eu não considero a pessoa que está do meu lado, a pessoa que eu vou conversar, que eu nunca vi na minha vida superior a mim, ai de mim, porque essas palavras quem falou foi Jesus. Ai de mim. Vê como você trata as pessoas, seu marido, sua esposa, as pessoas lá que você trabalha. Cuidado. Como você trata uma pessoa suja, muitas vezes que você pensa, não, isso aí é qualquer pessoa. Não, irmãos. Eu sempre falo para o meu esposo, eu prefiro estar perto de pessoas simples do que estar perto de pessoas que esbanjam grandeza. Eu não gosto de estar perto de pessoas que esbanjam grandeza. A pessoa que fala muito o que ela faz, o que ela tem necessidade de se autoafirmar. Ela tem necessidade de falar, não, eu sou. Porque na verdade lá dentro dela, ela sabe que ela não é nada. Quando eu vejo aqui, a gente vai em consultórios e a gente vê quanta falta de educação com as secretárias, né? Falta de educação das pessoas com elas, delas com as pessoas. Com as enfermeiras, a gente vê tanta coisa acontecendo, com pessoas que trabalham em comércio. Porque o povo de Catalã é um povo que não tem nada de humildade, irmãos. É um povo bruto, bravo. E se alguém que serve a Cristo trata essas pessoas dessa forma, não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Se você age dessa forma, chega para uma secretária, xinga. Chega para uma enfermeira, xinga. Chega para um comerciante, xinga. Irmãos, isso não está agradando a Deus. Considere as pessoas superior a você. Humildade. Humildade. Tem amigos, como uma criança tem. Não se isole, não fique sozinho. Não fique sozinha. Queira ter pessoas do seu lado, mesmo que aquelas pessoas tenham defeitos. Porque nós todos temos, inclusive eu tenho muitos. E esses defeitos que nós temos, irmãos, nós não podemos se afastar das pessoas por causa dos defeitos delas. Nós devemos amar as pessoas. Tenha amigos, não ande sozinho, não se isole. Não queira competir com a irmã, com a colega de trabalho, com aquele ou com aquela, com o irmão, mostrar que tem mais. Ah, eu tenho mais. Ah, aquele lá tem mais. Não queira competir. Não queira. Nós precisamos aprender a ser como crianças. Humildade, amizade. Depois vem o quê? Despreocupação. Não andar preocupado, não andar ansioso por coisa alguma. Seja como uma criança, vivo hoje. Tem pessoas que não vivem porque não vivo hoje. Está vivendo o que vai acontecer daqui a um mês. Está vivendo, hoje é dia 1º, dia 20, eu preciso pagar aquela conta. E deixa de viver o hoje. Não andeis ansiosos, mas seja conhecido diante do Pai todas as suas necessidades. Vivo hoje como uma criança vive até o final do dia. Levanta amanhã mais feliz, mais alegre. Levanta como uma criança. Dá um salto da cama. Se alegre. E por último, seja uma criança totalmente dependente do Pai. Não seja independente.
Corra para Ele. Corra para a presença dEle. Quando você for orar, feche os seus olhos. Veja o Senhor sentado ali do seu lado. Sinta você no colo do Pai. Sinta Ele cuidando de você. Sinta o amor dEle por você. Fala assim: eu dependo do Senhor, me ajuda. Pai, me sustenta. Pai, como eu preciso do Senhor. Chama Ele de papai. Papaizinho. Papai querido. Muitos de nós não tivemos a chance de ter um pai para falar isso, para a gente poder falar isso para eles. Muitos de nós não teve a chance de ter um pai que fizesse um carinho na gente. Mas chega diante dele, chama ele de paizinho. Preciso do Senhor, me ajuda, me socorre, me sustenta. E Ele vai te abençoar. Amém? Quantos querem voltar a ser criança? Levanta a mão. Agora, quem quer ser adulto rabugento, levanta a mão. Ninguém? Teve uns que não levantou a mão na hora de ser criança? Vamos ser crianças diante de Deus. Vamos ter características de uma criança. Irmãos, olhe para os seus filhos. Você sabe qual que é o meu laboratório? Lá na minha casa é os meus filhos. É os filhos das irmãs. Vocês acham não que eu pego os nenê de vocês aí? O que eu estou pensando? Eu tô vendo como que Deus age através ali da vida daquela criança. Ontem peguei o bebê da Daís, Deus falou para mim essa palavra. Irmãos, olha para os seus filhos, vê a humildade. Quantas vezes um pai corrige o filho e depois o que o filho faz? Mamãe te amo, papai te amo, não é verdade? Ele vem, pede um abraço, pede um beijinho, faz um carinho. É assim que a gente tem que ser humilde como uma criança. Puro, inocente como uma criança. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Peça isso ao Senhor. Pai, me dá um coração como de uma criança, restaurado. Um coração, Senhor, puro. Às vezes eu penso tão mal contra as pessoas. Às vezes eu desejo mal para as pessoas, porque eu fico com raiva. Ao invés de eu chamar aquela pessoa de meu amigo, minha amiga, e levantar do buraco, trazer para cima. Não, Senhor, eu fico maldizendo, falando mal, desfazendo. Me dá um coração puro como de uma criança. Me dá uma mente despreocupada. Tira toda a ansiedade de mim. Porque eu não venho ficar preocupando com os dias que virão, mas que eu venha viver o hoje, Pai, com toda intensidade. Que eu venha, Senhor, ser dependente do Senhor. Correr para os teus braços, ser cuidado pelo Senhor. Me leva a esse lugar. Me leva a esse lugar, Jesus. Fala para Ele através desse hino. Quero ser como criança, te amar pelo que és, aleluia. Voltar à inocência, acreditar em ti, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado da vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Fala pra Ele, não posso viver longe do teu amor,
longe do teu abraço, Senhor, não posso viver longe do teu afago, Senhor. Peça para Ele: abraça-me, Senhor. Abraça-me, deixa Ele te abraçar. Abraça-me, abraça-me. Volte a ser criança na presença do Senhor. De amor